4 perguntas, Pro. Pode fazer antes de eu terminar aqui essa abordagem. A primeira é sobre locução verbal, que a Andressa perguntou se tem alguma dica para identificar mais fácil quando tem a locução verbal na oração. Pergunta, Andressa. Andressa, você chegou a ver o vídeo que eu mandei? Os últimos vídeos eu não assisti ainda. Então, deve estar lá, então. É um vídeo que a Késia faz a aula, né, que é do curso de morfologia, eu tenho lá. Mas eu vou te explicar aqui de uma forma, deixa eu ver se eu acho o texto para eu escrever aqui. Anotação, texto. Em geral, isso não é sempre, tá? Em geral, a gente consegue, Andressa, perceber se eu só tenho uma ação ou mais de uma ação. Então, por exemplo, aqui. Estive estudando ontem à noite. Então, olha só. Aqui, estive estudando é uma locução verbal. E eu consigo transformar por estudei ontem à noite. Eu perco, não é a informação da ação, eu perco a noção de processo, né? Isso se perde quando eu transformo para estudei ontem à noite. Mas a gente consegue perceber que são duas, que é uma ação única. Em geral, a gente consegue fazer esse teste e observar que só está falando de uma ação. Que o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, ele não traz uma semântica de ação, mas ele traz uma noção de aspecto verbal. O que o aspecto verbal vai nos pontuar? É uma coisa que nas escolas não se trabalha, mas que é muito importante quando a gente trabalha o verbo. Vai mostrar se o processo é continuativo, se é um processo, se é um fato pontual, se é o início, o fim. Então, é para isso e para dizer também o tempo, né? Que está no passado. Porque se eu disser estou estudando, aí estou no presente. Então, esses elementos, eles marcam o tempo e o aspecto verbal, o verbo auxiliar. Mas o sentido da ação em si, nem sempre é ação, mas quando a gente fala em verbo de ação, ele está nesse segundo verbo que está aqui, no caso, no gerúndio. Então, se você consegue transformar, provavelmente aí nós temos uma locução verbal. Agora eu vou dar um exemplo que nós temos dois verbos, deixa eu pensar aqui no exemplo que temos dois verbos juntos que não se trata de locução. Não vou nem voltar aqui nos modais poder e dever. Aliás, vou voltar sim. Vamos lá. Pode estudar hoje. Ó, você pode estudar hoje. Então, a gramática tradicional, de forma geral, vai dizer que se trata de uma locução verbal também aqui. Porém, esse teste de você transformar em único verbo já não vai caber, porque o poder tem uma semântica e o estudar tem outra. Então, apesar da estrutura formal dele ser de locução, ele tem uma semântica específica. Se eu não consigo transformar esses dois no verbo só por isso, que se questiona o fato de entender isso como uma locução verbal, e autores, como por exemplo a Col, vão dizer assim, pode o quê? Estudar hoje? Então, seria uma oração objetiva, um objeto direto. E aí nós teríamos, neste caso, duas orações, que é a interpretação que eu acho mais adequada, por conta dessa noção semântica, porque o formal, realmente, a forma que esse pode toma é de a mesma forma nessa construção, e o segundo elemento no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, é uma forma que acompanha os outros tipos de locução. Mas vamos ver aqui um exemplo, deixa eu tentar pensar num exemplo em que temos um verbo que não seja esse exemplo do poder e do dever, que ele é interpretado de uma forma ou de outra, e que fique claro que nós temos dois verbos. Então, aqui, gente, no gosto de estudar, sintaxe, vocês percebam que eu também não consigo transformar gosto de estudar como estudei ontem à noite para estive estudando. Eu não consigo, porque o gostar é um verbo com um sentido e estudar é verbo com outro sentido. Então, neste caso, a gente tem aqui gosto, uma oração. Gosto de quê?
de estudar sintaxe, uma outra oração que ocupa a posição de objeto indireto. E eu gosto aqui a posição do verbo que pede esse objeto indireto, portanto, a oração principal deste período. Certo? Então, se você, Andressa, fizer esse teste, na maioria dos casos, você vai ter sucesso na interpretação. Beleza? Ficou claro, Andressa? Sim, prof. Obrigada. De nada.